Hoje a gente recebe aqui no estúdio uma presença ilustre, é um jovem talento aqui de Araçatuba que está chamando a atenção do Brasil e do mundo. O Miguel Martinez, de 13 anos, é um ator mirim, um dos destaques de uma grande produção da Netflix, o filme O Filho de Mil Homens, baseado no best-seller do escritor português Walter Hugo Mãe. O filme é dirigido por Daniel Rezende e tem no elenco nomes como Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e Rebeca Jamir. E o Miguel interpreta justamente o Camilo, que é um dos personagens centrais da história. O filme foi gravado entre Búzios e a Chapada Diamantina e já está no top 10 global da Netflix. Miguel, seja muito bem-vindo. Hoje a mãe dele também está aqui, a Nathalie Martinez, que vai participar da entrevista. Então, Miguel, Nathalie, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje. Muito obrigado, Suelen. Obrigada, Suelen. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para todos vocês. Eu que agradeço. Eu vou começar fazendo umas perguntas para o Miguel, Nathalie, mas o que você achar que você quer explicar, você também fique à vontade, e outras eu faço para você também. Antes da gente falar do filme, eu preciso saber, aliás, o que todo mundo quer saber, como é que um jovem adolescente de Araçatuba, interior de São Paulo, foi parar em um filme assim nacional, do Netflix, que já tá um sucesso até no mundo. Conta pra gente, como começou isso, Miguel? Começou quando eu tinha 8 anos, a gente estava indo no cinema, assistir DPA, e eu falei pra minha mãe que um dia eu apareci na tela. Minha mãe tratou como se fosse uma brincadeira de criança, como qualquer um quer ser astronauta, quer ser policial. Não que seja impossível, mas é muito difícil. Então, eu comecei a assistir, e minha mãe achou algumas agências, e aí eu comecei a fazer aula de TV e cinema com o professor de São Paulo, o Chris, da Smart Cine Kids. E aí a gente fez a primeira aula e minha mãe não queria ser aquela pessoa iludida. E queria saber se eu tinha talento pra isso. Passou a primeira aula, a segunda aula, ele ligou pra minha mãe. Seu filho é um ótimo ator. Ela ficou meio, como assim? Ele tá começando só. Aí a mamãe me botou numa agência e eu comecei a receber teste. Eu era do interior, então isso era uma coisa que fazia muito diferença, né? Complicava a situação, é isso? Isso, complicava muito a situação. Morar no interior é mais difícil, né? Porque quem tá em São Paulo tá mais inserido no mercado. Mas não é impossível, porque a gente vê que conseguimos, né? Então, Miguel, eu vou perguntar até um negócio aqui pra sua mãe antes da gente avançar no assunto. Porque assim, eu também sou mãe, tenho certeza que tem outras mães ouvindo a gente realmente escuta dos filhos. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E a gente, claro, na medida do possível, tenta apoiar e alimentar esse sonho. E nesse caso que o Miguel, ele escolheu uma profissão, assim, se identificou com algo que dá pra fazer quando é criança, né? Meu filho quer ser policial. Não tem como ser um policial criança. O exemplo do Miguel, um astronauta. Não tem como ser um astronauta criança, mas um ator é possível ser criança. Como que foi pra você quando você ouviu isso a primeira vez? E o que te motivou a levar adiante esse sonho? Na verdade, quando ele nos disse a primeira vez no cinema, né, assistindo Detetives do Prédio Azul, o olho brilhou e ele falou, eu vou aparecer no cinema um dia. E a gente achou que era uma brincadeira realmente. Porém, ele insistiu. E aí, conversando com meu esposo, primeiro que a gente nunca quis cortar os sonhos de ninguém. E a gente sabe o quanto é difícil você chegar na maioridade e pensar, eu tive um sonho e não fui apoiado. Queria ser jogador de futebol e não consegui, ninguém me levou para uma peneira. Mas, na verdade, inicialmente eu pensei como desenvolvimento pessoal. Eu falei, eu vou colocar ele em aulas, porque aí ele vai falar melhor em público, ele vai se posicionar melhor, vai ajudar na timidez. Porque ele é tímido? Tímido num primeiro momento, ele depois não mais. Então eu falei, isso vai ajudar ele a se posicionar como pessoa e qualquer profissão que ele for fazer, trabalhar essa questão da arte, vai ajudar ele como pessoa. Então essa foi a nossa ideia inicial. Mas como ele disse, realmente, a história de não ser uma mãe iludida, a gente nunca foi, né? Eu falei, eu não vou. Se o professor falar, olha, ele não tem talento, a gente vai estimulá-lo, mas dentro das nossas possibilidades, né? Essas aulas foram online? Foram online. Eu encontrei, por acaso, um professor de São Paulo que ele é incrível, ele tem uma escola presencial em São Paulo, e também oferece aulas online. E a gente foi fazer um teste com aulas online. E ele disse que... E conversei com ele, falei, olha, gostaria muito de ter um feedback, até mesmo para intensificar isso ou não. Quando ele entrou em contato dizendo que o Miguel era muito bom, a gente assustou de primeiro momento, porque a gente não tinha esse viés artístico em casa, nem tinha levado isso em conta num primeiro momento.
E aí a gente intensificou as aulas. Então foi quando as aulas foram intensificadas, ele fez bastante, entrou em agências. Hoje ele está na Five, que foi a agência que começou com ele em São Paulo. É uma agência muito séria, muito compromissada com o desenvolvimento da criança, dá um auxílio que é excepcional. E aí começaram a vir os testes, muitos testes. E aí foi o que ele falou, por estar aqui no interior, tem essa dificuldade de falar, ele é bom, mas ele mora muito longe. Isso é um fator que pode ser limitante, né? Nesse filme, eu acredito que não tenha sido um fator limitante, porque ele não foi gravado em São Paulo. Ele foi gravado em Búzios. Então teria que deslocar todos os envolvidos. Independente teria o deslocamento, né? Então eu acredito que não foi um fator limitante nesse momento. Você já tinha feito outros testes antes e não tinha sido chamado, é isso, né, Miguel? Sim. E quando você começou a fazer os testes para esse filme, você sabia que era para esse filme? Você sabia o que era para fazer, com quem tinha que contracenar? No começo não. O primeiro teste foi online, que eu mandei lá de casa. E no começo eu fiquei tipo assim, não vou passar por causa que eu sou do interior. E tava meio desmotivado, só que a gente gosta tanto de gravar que é uma brincadeira. E aí eu falei, não, vamos gravar porque é legal. A gente gravou, aí depois passei. Fui pra São Paulo, fiz o teste, mas eu só sabia que era pra um protagonista. Só sabia as minhas falas, mas não sabia com quem ia contracenar, o filme, qual seria. Só sabia o básico. E aí fui passando, passei de novo, foi com o Luciano Baldan e com o diretor, o Daniel. Aí depois eu passei de novo. E eu não sabia que era só eu. E aí minha mãe perguntou, quem que vai ser o Crisóstomo, que contracena com o Miguel? Aí falaram pra mamãe que ia ser um ator muito famoso. E a gente ficou esperançoso, né? Passou um mês, né? Nossa, vocês não sabiam quem era? Não. Naquela expectativa. Não sabíamos nada do filme. Ele foi aprovado sem a gente saber do que... A gente sabia do projeto, que era baseado no livro. No livro. Mas nós não sabíamos o elenco. E aí? E aí, quando eu recebi que estava aprovado, foi um caos, todo mundo começou a comemorar. E depois o Daniel, o diretor, ligou pra gente, fez uma videochamada, explicou como seria e falou pra gente quem seria o Crisóstomo, que é o Rodrigo Santoro. E aí eu era muito novo, eu não sou muito novo, ainda não sei, não conheço muito. Mas minha mãe, ela conhecia tudo, ela ficou... Miguel, é que você só tem 13 anos, mas qualquer um de nós que estamos aqui ouvindo e participando dessa... Tem o Jonathan, que é jovem também, mas já tem 25, tá aqui impressionado, né, Jonathan? Contracenar com o Rodrigo Santoro realmente é algo... Porque não é só um ator, para quem é adulto, muito importante. Ele também tá se dedicando bastante ao cinema. Então, além dele ter sido muito famoso na época das novelas, ele é um ator que ele já tem trabalhos emplacados no cinema internacional, inclusive, né? Mas aí, por você não saber direito quem era ele, foi até mais fácil, não foi? Acho que foi, porque eu acho que não fiquei muito pressionado nossa, é uma pessoa muito famosa, eu não posso errar. Não, eu fui tranquilo, o Rodrigo me tratou muito bem, ele me ensinou muita coisa, foi uma grande escola. E acho que esses 3 meses de gravação e preparação foram muito bons, que eu aprendi muito com ele. E vamos dizer que a gente era muito amigo. E acho que isso me ajudou muito a fazer as cenas, a entrar no personagem, porque ele me deu muito... Segurança. Segurança. E pra você, Nathalie, como que foi isso? Quando você soube que era... O que pesou mais... O que foi mais forte ali? O lado fã, o lado mãe, o lado... Meu Deus, é o meu filho contracenando com o Rodrigo... Eu assustei, meu esposo assustou também. E num primeiro momento a gente falou, meu Deus, o Miguel nunca fez nada. Ele fez uma participação aqui em Araçatuba, no curta O Fogo no Canavial, mas foi uma única participação, né? Ele não tinha nem fala, então apareceu só. E aí eu fiquei muito preocupada, falei, meu Deus, o Miguel vai contracenar com pessoas tão importantes, porque aí a gente descobriu parte do elenco e eu fiquei assustada. Mas o diretor passou toda a confiança pra gente que daria certo, que seria possível e que ele estava confiando muito no Miguel. E quando a gente começou a ver ele no processo de gravação, aí a gente sentiu que
ele levava jeito pro negócio e ele estava super dedicado e focado. E todo mundo acolheu ele de uma maneira que foi, assim, incrível. Todo mundo teve um cuidado tão grande com ele, a preparação, nas gravações, no processo todo, que foi, assim, foi sensacional. Foi uma experiência que a gente não vai esquecer nunca mais. E como que você conciliou, vocês conciliaram as gravações com a escola? O filme, ele pagou 3 professoras particulares pra mim, pra eu não perder a escola, pra eu não ficar muito atrás quando eu voltasse. Então, pra mim, eu acho que foram os 3 meses que eu não perdi conteúdo da escola. Porque os professores eram muito bons, maravilhosos, e me ajudaram muito nesses 3 meses que, enquanto meus amigos estavam aqui na escola estudando, eu também estava lá em Búzios, na Bahia, também estudando. Então eu não perdi o ritmo escolar. Ai, porque vocês ficaram esses 3 meses fora daqui da cidade, não ficou indo e voltando? Não, a gente foi e voltou uma única vez. Então o resto foi, entre Búzios e a Chapada Diamantina, foi direto. Então ele fazia as aulas online, ele completou a apostila do mesmo jeito, foi tudo... A escola foi compreensiva, entendeu? Deu esse apoio? Deu total apoio, a escola deixou ele em atividades domiciliares. Então ele fazia as provas, as atividades, igual o aluno que estava regular. E ele foi acompanhado por professores que a produção contratou para acompanhá-lo nesse processo. Então ele fazia as aulas no contraturno das gravações e a gente reforçava os fins de semana, cumprimos todo o conteúdo escolar sem nenhum prejuízo. Esse ano você encerrou que ano? Este ano eu vou pro 8º ano que vem. Este ano concluiu o 7º ano. Uhum. Ah, que legal. Miguel, e conta pra gente qual foi a cena mais desafiadora que você gravou? Acho que teve 2 cenas que foram muito desafiadoras. Que foi quando eu xinguei o Johnny Massaro, que faz o Antonino. Que, sim, foi muito difícil pra mim, por causa de que, pra chegar nessa emoção, eu tinha que ter raiva dele. E isso, eu acho que eu fiquei muito foi muito difícil pra mim. Você não sentia a raiva dele, né? Eu não conseguia sentir a raiva no Johnny. Porque o elenco me tratou tão bem que era difícil ter esse sentimento ruim. Mas aí acho que demorou um pouquinho pra conseguir chegar, mas eu consegui chegar, fiz a cena. E também uma cena que foi muito desafiadora foi a cena do barco. Por causa que era em alto mar, num barco de madeira, que tava eu e o Rodrigo Santoro, num barco e ele pescando. E esse barco tava gravando, só com 2... mergulhadores segurando o barco. 2 mergulhadores segurando o barco. E aí teve uma cena que, tipo assim, eu tava passando muito mal. E o tio Dani botou peixe pra eu tirar, por causa que eu tinha que sentir aquela sensação ruim mesmo de estar ali. E aí teve uma última cena, que faltava 10 minutos, e era lá no meio do mar, sem mergulhador, num barco numa canoa, um barco de madeira, com o mar muito forte, e eu tava passando muito mal. Você tava com enjoo? Tava. Com enjoo. Tava branco. Tadinho. A boca tava enroxando. É enroxando que fala, né? Tudo bem. E aí o tio Dani pergunta pra mim, você quer gravar? Se você não conseguir, a gente para agora e acabou. Aí eu falei, não, tem quantas cenas? Sim, só mais uma cena. Então, tá bom, vou lá, vou gravar essa cena. Aí eu gravei, terminou, eu voltei, a gente ia de um... Qual que é o nome do negócio que a gente ia? A gente voltou numa lancha correndo, porque ele ficou muito enjoado com o mar. Então esse foi um desafio para ele também. E eu acompanhei tudo do barco ao lado. E aí eu vi esse momento quando o diretor falou pra ele, Miguel, se você não tá bem, dava pra ver que ele tava bem branco, né? Porque o mar balançando muito, não tá acostumado, né? E aí falou, se você não quiser gravar, não tem problema. E quando ele falou assim, eu vou gravar, aí eu parei, pensei e falei, gente, um menino de 12 anos se comprometendo a entregar o resultado, mesmo não estando se sentindo bem ali naquele momento, eu falei, ele leva jeito pro negócio. Miguel, você já tá à frente de 90% de um monte de profissional que eu conheço aí, adulto, viu? Pelo comprometimento, a seriedade. E o filme, ele fala, a gente não quer dar spoilers aqui, apesar de ser um livro que é um best-seller, quem não leu deveria ler o livro, deve assistir o filme também, tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora tá com vontade de assistir o filme. O filme fala sobre família, acolhimento, sobre encontrar um lugar no mundo. Não
é um filme pra criança, tá, gente? Apesar de ser o Miguel que tá estrelando esse filme também, ele tinha 12, né? Agora fez 13, não é um filme pra criança, mas é um filme pra adolescente. Adolescente já pode assistir, né? O que mais te tocou na história? Acho que foi o filme conseguir juntar uma família muito improvável. Juntar o Crisóstomo sozinho, excluído da sociedade, com um garoto que perdeu a mãe, o pai não sabia quem era, foi morar com um vô e uma avó, essa avó morreu e o vô também morreu, e acabou ficando sozinho. O Antonino, uma pessoa que foi excluída da sociedade também, por preconceito. E a Isaura também, né, filho? É uma família que veio junto na dor, né? Então, isso foi muito bonito, né? O sentimento de pertencimento, de que todo mundo tem um lugar no mundo e que todo mundo pode ser acolhido. Essa coisa do amor, a cena do perdão, né? É muito forte, que eles se abraçam e formam os 4 abraçados, é muito bonito. Nathalie, vocês, claro, torciam muito para que desse certo, era um sonho do Miguel, mas o teor da história pesava para vocês pensarem ele vai ou não participar desse filme? Se fosse uma história que talvez tivesse alguns outros... Vocês tinham essa preocupação ou não? Nós lemos o roteiro juntos e o Miguel sempre foi muito maduro. Nós conversamos muito sobre o roteiro, explicamos a história para ele. Ele não leu o livro, né? Uhum. Eu já tinha lido o livro antes, já conhecia os personagens. E a gente conversou muito com ele sobre cada situação de cada personagem. E eles tiveram uma preparação de 1 mês antes de começar as gravações, que foi em São Paulo, com a Estrela Strauss, uma atriz que preparou todo o elenco. E eles foram muito, muito cuidadosos com o Miguel. Foi incrível o cuidado. O set foi um set rodeado de amor do começo ao fim. Então, dentro e fora das gravações, eles tiveram muito cuidado com o Miguel. E eu achei muito importante ele também participar de uma vivência como essa, até para reforçar que a gente vive do amor e que a gente acolhe, que a gente respeita. Eu acho que até para a geração nova que está chegando, né? Que tem tanta coisa de sofrer bullying, de judiar do coleguinha e tantas coisas, tanta violência que a gente vê por aí. Eu acho que para mostrar que essa questão de acolher, pertencer e respeitar é muito importante para essa geração que está chegando. Isso é muito importante mesmo que você está falando. E por falar em acolhimento por parte, né, dos envolvidos do filme, vocês foram tão bem acolhidos que até o seu caçula fez uma participação também, né? O irmãozinho do Miguel também participou do filme. Fez. O Matheus fez o Camilo, né, quando tinha 6 anos. Que é o personagem do Miguel. Que é o personagem do Miguel, que faz a transição. E para ele foi surreal participar no mesmo filme do irmão. Então ele tá se achando o ator da Netflix também. Ele tá contando para todo mundo. A cena dele tem quantos segundos, você falou? Eu acho que 3, 4 segundos que ele aparece. Mas foi o suficiente para não ter nenhum problema de ciúmes em família, né, Miguel? Foi. Não, ele ficou muito feliz com a participação. E a gente vê que ele vibra pelo irmão também. Quando o irmão recebe um aplauso ou, né, um elogio, ele fica muito feliz também. E ele se sentiu incluído, além de ter ido até a gente, conheceu um set de gravação, participou daquele momento, foi na estreia do filme. Então ele também está se sentindo super importante com essa participação, mesmo sendo bem pequenininho. Que bonitinho. Miguel, e eu ia perguntar sobre isso agora. A gente fala que tem essa questão dos testes, você fez as aulas para ser ator, você fez os testes, participou da gravação, e aí não acaba por aí, tem também lançamento, tem a grande noite, é muita novidade, ainda mais para um adolescente. Como que foi para você a estreia do filme? Você estava contando, eu perguntei para ele se ele já tinha dado entrevista, ele falou, já dei várias. Como foi isso para você, de repente, praticamente, da noite pro dia, você se tornar uma estrela ali, todo mundo querer falar com você, tirar foto, gravar? Olha, a estreia foi... na Netflix foi 19, né? De novembro. De outubro, filho. Não, na Netflix. Na Netflix, 19 de novembro, isso. E aí, quando a gente foi lá na Mostra Cultural de São Paulo, eu fiquei meio que em choque. Parecia que não era eu ali. Fiquei muito nervoso. Foi muito difícil pra mim ali, mas foi muito legal. Foi um momento muito especial pra mim, que eu me diverti muito, eu fiquei muito realizado, porque eu vi que eu consegui
eu consegui fazer um trabalho, um filme e ainda é difícil. Tá processando tudo isso ainda, né? Ele chorou muito na primeira vez que ele viu o filme. Ele assistiu o filme ao lado do diretor, eles assistiram de mãos dadas e ele chorou muito em muitas cenas. E aí é incrível ver isso, né? E eu acho que ele realmente ainda está processando tudo isso, de entender que ele conseguiu. Miguel, e olhando, a gente tem uma tendência, sabe, de olhar de fora a vida das pessoas e achar que é tudo muito fácil. Principalmente quem tem uma grande conquista, a gente olha e fala assim, aquela pessoa ali deu sorte. Ai, parece muito fácil, quero seguir esse caminho também. O que você falaria pra quem tá ouvindo a gente, ou mesmo pros seus amigos que olham e falam assim, nossa, acho que eu também quero ser ator. Que conselho você daria? Olha, a primeira coisa que pra quem quer ser ator ou atriz é persistir. Se você começa a persistir, a acreditar que você consegue, você pode ir muito longe. E vai demorar tempo? Vai demorar. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Vai demorar 1 ano ou até mais pra você conseguir um trabalho. Mas quando você pega um trabalho mesmo, a sensação é maravilhosa. É um lugar maravilhoso. Quando você consegue, você realiza um sonho. E é fácil você conseguir decorar textos e ainda manter os estudos em dia? Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Só que a mamãe também me ajuda sempre. O Matheus, a gente faz, como eu disse, a gente faz aquela brincadeira. O Matheus bate claquete. A mamãe, ela grava, me ajuda. Eu gravo, papai fica lá e também ajuda. E eu acho que para decorar o texto, isso também é muito importante, por causa que eu tenho a ajuda de todo mundo ali no meio, da mamãe, da minha família inteira. E eu acho que isso é muito importante. E o estudo, eu acho que nesses 3 meses eu também consegui conciliar. Ele é um excelente aluno, então ainda bem que não teve nenhuma dificuldade. E ele Ainda decora bem. o texto muito fácil. Então isso é um dom, né, eu acho. Porque ele decora muito fácil o que tem que fazer. E a gente fica até impressionado, às vezes, com Eu sei que isso. vocês ainda estão processando tudo isso, vivendo e devem vivenciar, saborear esse momento. Mas já tem os próximos passos agora? Já tem os planos futuros, assim? Ainda não? Não, ainda não. É por causa que tem muito teste, né? Aí o teste tem muitas pessoas, tem muitas crianças, tem criança muito talentosa no Brasil e no mundo afora. E assim, é muito difícil de pegar um trabalho. E eu acho que plano a gente não tem, mas sonho tem bastante. Ai, que bonitinho. Parabéns, Miguel. Olha, eu cresci ouvindo aqui quando alguém falava de ator e falava, olha, o Janequine é de Birigui. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma referência e vão falar, ó, o Miguel Martinez é de Araçatuba. O Miguel Martinez é lá de Araçatuba. Muito sucesso pra você. Parabéns também, Nathalie, Obrigada. pelo seu trabalho como mãe e empresária também. Muito sucesso pra vocês, viu? Muito obrigada. Nós recebemos aqui no estúdio a Nathalie Martinez e o filho dela, o ator Miguel Martinez, que está trilhando um caminho aí de sucesso. Você que está ouvindo a gente ainda não assistiu O Filho de Mil Homens, está disponível na Netflix. Vale conferir a atuação do Miguel, do Rodrigo Santoro, gente. Ele atuou com o Rodrigo Santoro, nada mais e nada menos. Então pense no talento desse nosso jovem artista araçatubense. Muito obrigado, você que ficou aqui com a gente até agora. Tenha uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado. Assista ao filme O Filho de Mil Homens, Netflix. Depois volta aqui para contar pra gente na segunda-feira e até lá, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.